Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui iniciando mais um podcast com Danilo Ferreira. Eita! Ó. E Nino Moraes. Ninão, como que você tá? Tudo bem, meu querido? Não vem dar risada não, que você também fala um monte de coisa aqui. Eu adoro quando começa assim. É bom porque a gente tem coisa pra gente... Pra rir, né? Bom, eu ia pedir pra você hoje. Solta alguma pra gente começar bem, mas... Já foi na introdução, já, pô. Beleza. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no podcast. Eu, Danilo Ferreira, esse parça meu aqui. O cara, ele é espontâneo. Eu gosto do Danilo porque ele é espontâneo. Hoje a gente tem uma celebridade aqui, hein? Tem, cara. Né? Quem que será que é? Bora aí. Revela aí quem é. Bom, queria que você se apresentasse pra nós aí. Fala um pouquinho quem você é. Fala pra nós aí. Tá bom. Oi, gente. Obrigada por ter me convidado, tá? Por participar Opa. aqui. É um prazer. Bom, meu nome é Stephanie Forcin. Sou atleta de kickbox. Professora também de kickbox e professora de educação física. E é isso. É. Muito bom. Quantos anos? Tenho 25 anos. Caramba, que legal, pô. Nova ainda. Sim. E quando que você começou a se envolver com a luta? lutas, isso? A luta eu comecei com 3 anos. Tinha o professor Nicalo na Nossa, eu lembro. capoeira. Era na escola que eu estudava, Colégio Sistema Etapa. E então meus pais acabaram colocando eu uma vez por semana na escola. Então ali foi minha iniciação na luta. Fiz dos 3 aos 11, a capoeira. Conheci o taekwondo com 7 anos, que eu vi uma menina no supermercado, ela tava com o dobô todo branco, né? Eu falei assim, o que é aquilo, pai? Daí meu pai, a gente foi conversar com o pai dela e falou. Daí eu conheci o taekwondo, então eu entrei no taekwondo com 7 anos. E o kickbox eu entrei com 13, onde eu fiz kickbox, jiu-jitsu e muay thai. E no momento agora eu só tô no kickbox. E capoeira, qual corda que você pegou? A primeira. É a... Eu não lembro, faz muito tempo. Porque eu parei com Agora, 11. verde? A verde. É verde. Era verde, eu acho. Eu não Verde, lembro. depois verde e amarelo, amarelo. Aí depois cada estilo tem um... Sim, vai é que eu mudando, parei né? com 11 e não lembrei. E quando eu quis voltar, aconteceu, infelizmente. Puxa vida, eu treinei Aquilo também que eu capoeira treinava. na época do Mestre Meinha. Sim, eu Treinava ali na Cruzeiro do Sul ainda era. Era. A minha Entendeu? também. Eu tenho um Com uniforme Sorocaba, ainda. Isso. Na Academia Taissan. É. Ó. Você já treinou de tudo também. Não, mas eu não fui igual ela até o final, assim, né? Eu Coisa, comecei a hein? treinar um pouquinho. Então, e que corda você pegou? Eu peguei a verde. A verde? A verde. Que é o começo, né? Eu comecei. Boa. Você é forgado e você? Faixa do que? Você treinou o quê? Eu fiz Rapkido, parceiro. Olha! Ai, toma de encontro. Que faixa que você pegou? Parei na azul com gube vermelho. Na época era assim que denominava. Fiz ali na Academia Pantera. E depois eu fiz na Naja. A Naja era ali na Vila Gatti ali. Treinei com o mestre Marcelão. Gente boa. Eu fiz luta também, viu? Aí, só. Mentira aí. A Forcin tá mais de 30 anos aqui de Tu, né? Então eu levo esse nome pro mundo inteiro, né? Pro Brasil inteiro e agora pro mundo também. Come muita pizza ou não? Ah, lógico. Minha filha de dono de pizzaria, não vou comer? Como? Dou um jeito. Uma fatia ou uma pizza inteira quando eu posso, né? Quando eu não tô de dieta. Nossa, Muito sim. bom. Tava vendo aqui alguns troféus aí também que você Sim. trouxe. Fala um pouquinho de cada um pra gente. Bom, esse daqui foi em fevereiro, comecinho, onde eu lutei na Pode Croácia. pega aí. Nossa, mostra. que Lutei legal. na Croácia. Ó, Eu fiquei em segundo lugar. Primeira vez que eu saio pelo kickbox fora do país. fica- Então foi muito legal. Voltei a lutar o ringue esse ano, porque o kickbox tem tatame e ringue. Então, antigamente, um tempinho atrás, podia lutar as duas categorias, né? Aí depois eles tiraram isso, então eu acabei ficando o ano passado inteiro só no tatame. E lutei os jogos abertos no ringue. E esse ano eu falei assim, não, pera lá, eu quero voltar ao ringue, que é gostoso, né? E daí eu voltei, estreando esse ano no ringue, ficando em segundo lugar. Nossa, que Muito bacana. legal a experiência. Muito bom, parabéns. É outra viu? coisa, lutar fora. Depois a gente tira uma foto com isso daí. Lógico. Não é todo tem, mundo né? que vai poder tirar, Esses não. 3 troféuzinhos foi o último campeonato que eu fui em domingo. Daí foi a Copa Centro-Oeste Tatame. Esse tá fresquinho ainda. Tá fresquinho. Tá fresquinho. 2 modalidades eu fui campeã e uma eu fiquei em segundo. Então o que que acontece? O kickbox, normalmente as pessoas acham que é só soco e chute, né? Mas assim, dentro do kickbox, no ringue a gente tem 3 modalidades. Low kicks,
que é o que eu lutei. Low kicks, ele vai valer chute na coxa, cintura e cabeça e socos do tronco e rosto, né? Full contact, que é chutes da cintura pra cima Certo. e os socos. E tem a modalidade K1, onde acrescenta o joelho e o soco giratório. Então, essas daí são do ringue. No ringue, por eu ter vindo só com uma medalha, a gente só pode participar de uma modalidade. A gente não pode participar das 3. Pela questão de ter mais lesões no ringue, né? Muito mais excesso de força, né? Essas coisas. Já no tatame, a gente reduz um pouco a força, mas não quer dizer que não saia um nocaute, porque às vezes pode sair, sim. Mas acaba reduzindo mais no Brasil. Fora do Brasil, não. A gente vê, acaba saindo, sim. Mas aí no tatame a gente pode lutar as 3 modalidades que tem, que é o que eu fiz nesse campeonato. Kick light, que lembra o low kicks, que vale chute na coxa, cintura e cabeça, e os socos. Light contact, que lembra o full contact, chute da cintura pra cima. E a outra modalidade é o point fight. Point fight é diferente. É uma luta onde você marca parada, ela não é contínua. Certo. Então você marcou o Tem as ponto. pausas, né? Isso. Tem as pausas pra... Vou dizer que lembra até um pouco. Tem gente que fala lembra o karatê, dependendo, assim. Sim, sim. Só pelo pra- jeito que você tá falando, a gente já busca na memória qual a luta que tem as paradas pra mostrar É isso o que ponto. isso, é que as pessoas falam que lembra um pouquinho assim o karatê, lembra. Mas é isso, eu sempre quando eu luto tatame, eu luto as 3 modalidades. No momento é só kickbox. Só que. Isso, só o taekwondo eu acabei, o último campeonato foi antes da pandemia, que eu disputei. Depois acabou dando a pandemia, foquei só no kickbox, que a minha equipe lá de taekwondo é em Campinas. Então, ficou mais difícil ir pra lá, né? E acabou fazendo isso, eu diminuí. Pretendo esse ano, falei com o meu professor, viu ele ano passado, né, nos jogos. Não, sozinho em casa, só não tô indo pro campeonato. E o kickbox, você é de qual equipe? Eu sou da equipe do João César Rocha, no momento Mamute Team. Isso. Mamute ali na Caetano, se não me engano. Isso. É isso? Né? Viu, eu fui lá, eu e o Nino, a gente foi lá na Forcim. Esses dias, né? Até falei que a gente foi comprar uma pizza. Eu fui, na verdade, eu comprei uma pizza lá, vi só a foto lá. Até falei, eu vou chamar ela pra fazer o convite pra ela vir aqui. Cara, a gente ficou impressionado com a parede lá, né, ô Nino? Não tem parede mais. Não tem parede, cara. Entendeu? É título pra todo lado. Tem cinturão, tudo lá. Tem até cinturão lá que a Tem, gente que viu esse lá. daí foi quando voltou da pandemia, que tá até 2020, né? Mas o campeonato foi brasileiro de 2021, Certo. onde eu fui campeã em 2 modalidades, uma eu fiquei em segundo. E ali tem taekwondo, capoeira, jiu-jitsu, muay thai e kickbox. E se eu não me engano, tem até uma de atletismo que eu acabei participando na escola. Caramba. O professor colocou ele falou assim, vai no lançamento de dardo, nem lembro direito. Mas acabei trazendo um bronze, isso eu lembro. Nossa, legal. eu bati lançando assim, eu bati na minha cabeça, por isso que eu não esqueço, fiquei com uma raiva. Esse é perigoso, o dardo. É. Ah, legal. Você foi para os Jogos Abertos ano passado? Sim, Por do Campinas? Não, o kickbox eu sou contratada por São José dos Campos. São José. O taekwondo eu lutava por Hortolândia. Então eu já disputei já pelo taekwondo há muito tempo. Desde os meus 16 anos eu luto jogos, taekwondo. Aí quando eu diminuí, aí que foi o kickbox. Aí São José dos Campos me contratou pra lutar o ano passado. O ano passado eu fiquei em 3º lugar nos jogos. Primeira participação dos jogos meu pelo kickbox. Ah, legal. Eu tava lá nos jogos também, que foi em São Sebastião. Isso mesmo. A gente foi. O kickbox ficou o último dia dos jogos. Foi o último dia. Eu fui lá no período que tava chuvoso ainda. E eu lembro agora mudando um pouquinho do assunto, essa tragédia que teve lá no litoral. E a gente tava lá em São Sebastião e a gente via o local, um local belo, maravilhoso. Sim. Tal. Mas aonde a gente tava lá, tava um tempinho chuvoso, graças a Deus não deu nenhum temporal Amém. muito forte assim. Mas assim, cada barulhinho é o coração que vai junto. Você já fica meio preocupado, porque você vê que os morros são muito altos. Muito. E eu a todo tempo eu ficava olhando assim os paredões lá e falava, gente, não tem como fugir, não tem pra onde escapar. É impressionante.
E a gente foi lá nesse lugar que teve essa tragédia toda. A gente, inclusive, alguns jogos foi lá no Saí. E, pô, a gente fez amigos, a gente conheceu pessoas lá. A gente, Sim. e vendo isso daí no Fantástico, essas matérias aí, a gente. Na quarta-feira. E aí ele falou, não, tá tudo bem, graças a Deus aqui não foi muito atingido e tal. A gente conseguiu manter mais tranquilo. Mas ali o lugar muito bonito, a competição foi muito da hora. Foi Foi super. muito legal, muito bom. Só esse adendo aí que eu queria... Que o pessoal se recupere logo, né? Lá. Sim. E a gente tá na torcida também. Mas voltando pra luta, o que Sim. você prefere, se você tivesse que escolher uma das duas? No momento é o kickbox. Por muito tempo foi o taekwondo, mas agora o kickbox eu acho mais completo, né? Soco, chute. É gostoso trocar chute, é gostoso trocar soco e é o que eu gosto. Top. Quero voltar esse ano a treinar jiu-jitsu. Ainda não sei aonde o local, mas eu quero voltar. Deve voltar. Porque faz tempinho, né, que eu parei o Gil. Mas eu quero voltar esse ano. MMA você nunca participou? Não, mas eu pretendo. Por isso Pelo tá menos, pretendendo trabalhar uma luta só, assim, não sei, dia da manhã, né? Mas eu sempre quis. Sempre quis e espero ter essa oportunidade ainda, aproveitar. Top. Com certeza. Isso logo logo aparece pra você. Você já fez kick também, mestre? Não, kick não. Não? Porque você tem um vasto currículo também de luta. Essas medalhas é minha também, duas ali, ó. É? Não sabia não? Não sabia. Capoeira, já fez Gil. Só. De musculação. Ah, é? Só os 3. Ah, então tá bom. Achei que você tinha feito mais coisa. Taekwondo não? Não. Nunca tentou? Eu também nunca tentei. Eu tentei fazer o Gil uma vez só, fiz uma aula só. Não deu certo. Ah, já não... Um desses. Aí eu falei, não. Aí eu voltei pra dança. Eu, como dançarino, sou melhor que lutando. Acho que em algum momento da minha vida eu fiz kick na escola. Quando a gente saía na mão com a molecada na escola. Era Ai, pronto. Certeza. Certeza. Não na época da adolescência, não. Eu não lembro, não. Meu pai falou que eu chutei um menino lá, mas eu... Eita. Mas não. Era mais assim... Calma. Nunca precisei brigar, assim... Brigaram por mim, mas eu nunca briguei. Que bom. Bom isso. Agora, em questão de ter campeonato dentro da academia ou campeonatos, aí eu queria sempre ganhar, né? Então, não deixava barato, não. Aquele espírito de competitividade Sim. sempre aflorado. Nossa, sempre foi. E o esporte me ajudou a aprender assim, tanto a ganhar como lidar, ganhando, né? E quando perde também aprender, né? Não ficar aquela frustração grande que às vezes acontece. Não, eu aprendi isso. Então eu aprendi como lidar. Mas eu sou competitiva. Também, né? Com o tempo. Mas eu sou bem competitiva. Não gosto de perder. Não. Ninguém, né? Não, isso é normal. As pessoas não gostam de perder. Não tá... Na verdade, sim. Essa parte de perder a gente tem que aprender. Muito. Porque não tá no nosso instinto. Esse negócio de derrota. A gente quer vencer. Mas a gente tem que lidar isso mesmo. com essa parte. Que nem essa daqui. Eu fui pra Croácia lutar fora. Voltei com o segundo lugar. Eu falei assim... Gente, eu vou ter com o segundo lugar lutando fora. E, tipo assim, eu fiquei feliz com esse segundo lugar. Porque antigamente, eu falava assim... Putz, segundo lugar. Sabe? Eu ficava... Ia diminuindo, né? Eu falava, não, tem que treinar mais, vou corrigir, vou ver. Mas eu falava assim, poxa. Mas esse eu falei assim, não. Poxa, entreguei o meu melhor. Sim. E eu nunca tinha lutado... a low kicks é a minha segunda vez que eu tô lutando nessa modalidade. Segunda vez. Então, assim, por mais que eu tenha tempo no kickbox, nessa modalidade, é pouco tempo que eu tenho. Então, assim, já trazer um resultado, eu fiquei contente. Eu falei assim, não, eu fiz o que eu tinha do meu melhor e gostei. Mas é muito bom o resultado, porque se você for pensar
Quantas horas de voo você teve? Nossa, foi 16 horas. 16 horas. Aí teve parada em Amsterdã de 2 horas na ida e mais 2 horas pra chegar. Que a gente ficou em Zagreb. Zagreb daí a gente lutou em Karlovac, dava 30 minutos de carro ainda. Então, aí você coloca na ponta Não, do lápis tudo. tudo isso Os daí. treinos. Porque assim, eu não peguei férias assim de final de ano, não. Desde o Pan-Americano do ano passado, eu treinei até essa competição. Que foi no começo de fevereiro. A gente viajou dia 3 ou 6, minto. Dia 6, chegar dia 7 e voltei dia 13 de fevereiro. Aí dei uma pequena pausa de quase uma semana, sem treinar mesmo, comendo, e daí já tinha esse campeonato. Então eu treinei 2 dias e falei assim, meu Deus. Aí voltei. Isso é importante estar sempre preparado também, Ah, né? sim. Porque Porque com sempre 2 treinando, dias, né? com 2 dias vendo tudo isso aqui, Mas se imagina. tivesse treinado a semana inteira. Então. Tá Mas aí, agora né? já voltei meu ritmo já de... Tem o Paulista, né? Então, E que data que é o Paulista? Paulista dia 1 e 2 de abril. Já tá aí, 26. perto. Tá 5, próximo. 26 dias. Tá Mogi bem? das Cruzes vai ser. Mogi das Cruzes. É. Muito legal. Ô, Stephanie, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Quando você vai tá... Tipo, a primeira vez assim que você foi lutar, no caso, Sim. né? Dá aquela adrenalina, porque marca uma luta lá. Você sabe que você vai lutar com uma pessoa e você provavelmente deve ficar meio ansiosa, alguma coisa assim, né? Sim. O que você faz, assim, pra ter um autocontrole? O que eu aprendi com o tempo e escutando outros atletas também que têm mais experiência, é assim, eu faço isso por quase 3 dias, 2 dias antes da minha luta. Imaginar possibilidades que pode acontecer na luta. Imaginar que eu tô lutando com o atleta. Às vezes a gente não sabe com quem vai lutar. Porque às vezes é uma chave grande, então a gente não tem certos. Às vezes não é sempre luta casada. Quando é luta casada, você acaba estudando o atleta. Até fica melhor pra fazer isso. Mas quando você não sabe, então eu só imagino eu entrando no tatame ou no ringue, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que pode acontecer. Isso daí você deixa a sua adrenalina lá em cima. Então assim, vai chegar no dia do campeonato, você vai estar um pouco menos. Então você vai ajudando a ficar melhor nisso, né? Então isso é o que eu faço sempre, eu não deixo fazer. Então é 2 dias pelo menos antes da competição mesmo, já lá no local, já fico imaginando. Nossa, o coração vai lá na boca, não importa o Ainda tempo mais de... que nem essa daí que você Não, falou fora do país. Essa da Croácia, Né? Você ainda tá aqui, né? a gente ficou quase uma semana lá, né, pra se mentalizar, treinar, tudo. Todos os dias antes de dormir eu tava imaginando. Pra não chegar no dia da luta e ficar aquela coisa, nossa, tô lutando fora. Porque acontece. Acontece. Eu estaria sim. mentindo se eu falar que eu não fico nervosa. Eu fico, eu sou pessoa, eu sou gente, normal. Mas eu sei lidar bem com a minha ansiedade e não deixar ficar nervosa, não, sabe? Pra não atrapalhar. É uma ansiedade gostosa. Então é aquela coisa que me deixa atenta, não me paralisa. Sim, não te prejudica, É, né? não. Não vai te paralisar, Mas não vai assim, te deixar... o primeiro campeonato eu fiquei bem assim, mas também deu tudo certo. Eu não esqueço, foi dia 24 de agosto de 2008. Foi no aniversário da minha mãe, ganhei. Foi no taekwondo, foi por pontos. Eu não lembro quantos pontos foi, mas eu ganhei. E foi gostoso, mas eu fiquei nervosa, lógico. Mas saí chutando a menina. E aonde foi isso? Copa Ipiranga, São Paulo. São Paulo. São Paulo, Legal. 2008. Muito bom. Teve alguma atleta que você nocauteou, alguma coisa, depois ela levantou, ficou brava, alguma coisa que você vê Teve muito no isso aí taekwondo. Ver, né? Já teve no taekwondo. No kickbox ainda não consegui. Ainda no campeonato. Mas no taekwondo já. De nocautear. Minto, no kickbox já começou. No meu começo, só que eu era menor de idade ainda. Já teve uma já. Mas no taekwondo já aconteceu de levar nocaute e ela não voltar. Acabar a luta e entregar. E teve a outra que já aconteceu de voltar depois. Mas aí o árbitro, né, cancelou. Já encerrou a luta. Encerrou. É gostoso, viu? Mas eu nunca fui nocauteada, graças a Deus. Que bom. Mas é gostoso. É gostoso nocautear, não ser nocauteado. Não, né? nocautear. Mas... Você tem ideia de quantas lutas você já fez? Assim? Você Olha, eu sempre fico pensando. São mais de 200 medalhas. Eu não sei, porque assim, não é todo campeonato que é uma luta só. Então teve campeonato que eu fui 3 lutas pra ser campeã, 4 lutas. E eu nunca parei pra escrever assim, nossa, esse campeonato tive 4 lutas pra ser campeã. Não, eu sei as medalhas. Sei entre aspas, né? Deu 200, eu parei de contar, então... Você não sabe tudo não, porque se você for olhar na parede, se for parar de contar, você come umas 4 pizzas ali só pra contar. É muito. mais de 200, isso é. Ah, tem bastante lá, viu? Eu comecei a contar algumas lá, eu já desisti, eu entrei na conversa de novo. É melhor a gente conversar aqui, contar essas coisas aí não vai dar certo. Ainda eu pensei, acho que eu vou tirar uma foto aqui panorâmica, rodeando toda a sala aqui, ó. Aí eu pensei, falei, não. Aí a gente tava conversando com a tua mãe lá e tal, eu falei, melhor não. Aí pegar mal aqui
tirando foto toda. Mas tem muita medalha, tem muita bastante. coisa. Eu sei que Jiu-Jitsu, quando eu fui campeã paulista também, 2012. Copa Muay Thai também 2012, as primeiras medalhas assim são que marcam mais, pra ser sincera. Agora do kickbox, engraçado, não foi minha primeira do paulista. A minha foi o cinturão. Eu sempre quis ter o cinturão. Então foi o de 2021. O brasileiro 2021, que foi no Rio de Janeiro. Essa que mais me marcou assim, eu falei assim, nossa, consegui um cinturão. E essa da Croácia. Você viajar fora, ir pra Europa e voltar com um resultado, subir no pódio, essas daí me marcaram mais. top. Essas daí com certeza marcam mais mesmo, principalmente você chegar a conquistar um cinturão. O cinturão É uma delícia. acho que é o ápice, né? Você fala assim, pô, eu tô no topo, pô. Aí você é desafiada, pô, é legal isso daí, você ter esse sentimento. É muito bom. Eu, como fisioterapeuta, não posso deixar de perguntar isso. Como você lida com as lesões? Graças a Deus eu nunca tive lesões sérias. Só quebrei o nariz uma vez. Os dedos das mãos e dos pés. Mas assim, nunca nada grave. E eu não tenho eu não tenho fisioterapeuta, nutricionista, nada não. Sempre cuido com gelo e cuidado mesmo pra não se machucar grave. É isso que acontece. Bom, então a partir de agora você tem fisioterapeuta. Amém. Obrigada. Depois a gente conversa sobre isso. Porque eu sei o quanto é importante. Um atleta de alto rendimento igual você ter esse suporte, esse aporte aí de ter um fisioterapeuta, de ter um preparador físico, de ter um nutricionista. E quanto a isso, a gente conversa depois. Vamos conversar sim. Eu só tenho fisioterapeuta, que nem aconteceu ano passado, quando eu fui no camping da Seleção Brasileira. Teve um fisioterapeuta lá em Cascavel. E nos jogos. Então foi da cidade de São José dos Campos. É isso, são as poucas vezes que eu tive. Ninguém nunca ofereceu pra você assim, pra patrocínio? Não. Aí, pessoal. Aí, verdade. né? Isso é verdade. Nutricionista, como é que você precisa? Fisioterapeuta já tem aqui, ó. Seria legal um psicólogo. Psicólogo. Aí, ó. Se estiver assistindo aí, dá um toque pra nós aí. Então, é o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Sim. Então, tipo, você precisa fisioterapeuta, assim, você nunca pensou em desistir? Já cheguei a não desistir, mas é desanimar. Desanima, né? Não, porque você concordo. fala assim, poxa, eu luto por Itu, eu sou ituana, eu nasci aqui, né? Então, assim, não tem algo fixo. Aí você fala assim, poxa, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Às vezes vinha isso, né? Mas aí depois foi passando, eu falei assim, não, se eu quero chegar a algum lugar, eu tenho que ver quem realmente quer me ajudar, quem quer estar do meu lado e vou treinar. Porque é um esporte individual.
Então, assim, vai depender do meu resultado. E quem quiser acompanhar, a gente acompanha resultado já junto, tem, né? é isso. Resultado você tem até demais. Demais. É, eu Ah, queria falando fazer em uma... resultado, esqueci de falar, ó. Você falou de títulos, lembrei. Sim. Eu carreguei a tocha olímpica. Eu não consegui Eu vi na trazer foto lá, ela você- porque eu tô de moto. Mas eu carreguei a tocha olímpica e fiquei com a tocha olímpica. É um troféu também. Nossa, top. verdade. Eu vi na verdade. foto lá que a gente A gente mandou. viu sim, verdade. Lembrei agora de É um título. detalhe, tem até o seu percurso lá, tal, É. isso aqui a gente viu sim, muito legal. Muito importante, porque foi um marco assim pra gente aqui, quanto evento esportivo, foi um Sim. evento. No meu desempenho, no meu alto rendimento. Porque eu também não tive isso daí, não. Fui ter de setembro pra cá. Nossa, de setembro pra cá. É, de setembro pra cá. Porque assim, eu fiz a faculdade de educação física e fui aprendendo na faculdade. Já cheguei a fazer musculação antes mais novinha, mas nunca dava uma continuidade. Então eu construí minha carreira sem ter realmente a base, vamos dizer assim, musculação, essas coisas. Nem na época do jiu-jitsu, era treinando, que era o treino ali, eu não fazia musculação. Era só o treino mesmo. Ô, Viu, deixa eu fazer uma pergunta. A turma fala assim que quem faz muito, puxa muito ferro, que nem tanto faz homem, mulher, assim, pra luta atrapalha um pouco, né? Eu via isso no Gil quando eu fazia, que diz que fica duro, tudo... Eu já escutei isso. Vou ser sincera, quando eu faço treino de força, lógico, a gente se sente mais forte, mais inchado, né? Porque acaba rompendo as fibras, a gente cresce. Mas como eu alongo todo dia, eu não perco a minha flexibilidade. O errado. Não é errado, é que às vezes as pessoas não gostam de alongar. Mas você treinar a musculação, à noite eu alongo. Eu não é nem depois, às vezes não dá tempo, porque eu já saio correndo da academia e já vou dar aula. Então à noite mesmo, que é o horário que eu tô livre pra relaxar a cabeça, eu acabo alongando. É, porque eu ia complementar com isso daí. Porque na verdade, assim, não que. Porque depende de cada modalidade, cada esporte que você pratica e tal. Porque você faz um treino de força, né? Tal, e se você faz um alongamento, se dependendo do seu estilo, porque a maioria das pessoas que são de algumas áreas do esporte Sim. tem que treinar força e depois tem que desempenhar no esporte que pratica. Por exemplo, você que faz o que você precisa de agilidade também. Preciso. Muita agilidade. Mas o fator determinante da força para você ganhar agilidade é muito importante. Então, por isso, entra a parte de alongamento. Porque você quebra as fibras, você vai estar mais inchada. Uhum. E aí o que você tem de suporte ali é o alongamento. É. Para você fazer com que sua fibra fique mais elástica, mesmo Sim. você ganhando força. Então é muito importante você ter os dois, né? Fazer os dois, dependendo da sua modalidade de esporte também. Ah, eu nunca deixo de alongar, então acho que isso acaba não me atrapalhando. Porque até falando nisso, eu já ouvi esse comentário também dentro da própria academia. Ah, não faça treino de força e depois faça um treino aeróbico que atrapalha. Gente, dependendo do seu objetivo, dependendo do que você quer, isso não é atrapalhar. Se você, por exemplo, eu dava aula de dança e por muito tempo eu treinei, que assim, eu sou péssimo para treinar musculação, eu sou péssimo. Mas assim, eu fazia um treinamento de condicionamento para poder dar aula, porque tipo, eu aguentava dar pelo menos 4 horas de aula, tranquilamente. Tem. Mas é um trabalho que você faz de força e condicionamento.
E a turma falava, depois você vai dançar, você vai se sentir duro. Eu falava, não, eu alongo. Eu faço alongamento, eu tenho flexibilidade. Eu não posso perder a flexibilidade. Mesmo na hora do exercício, eu terminava, que eu gosto de treinar drop set. Eu fazia o treinamento, no intervalinho eu tava alongando. O intervalo de cada exercício eu tava alongando. O intervalo é curto, mas eu sempre treinava, já alongava a estrutura que eu tava treinando mesmo. E continuava, porque isso daí, assim, tipo, pra depois você dançar, você se movimentar, dá uma diferença enorme. Dá uma diferença enorme. Mas é os objetivos que a gente traça. Os objetivos. Se você quer... eu vejo esses caras que bodybuilding, os caras fortes assim... Eles não alongam. Não alongam, não tem... Eles não acham interessante, né? Mas tem uns, já vi uns fisiculturistas que eles têm... eu sou péssimo em gravar o nome. Mas tinham que fazer abertura zerada. Sim, então, tanto que ele alongava, né? Treinava forte, daquele tamanho, tinha abertura zerada. Tinha abertura zerada. Legal. Tem aquele... o Terence Green lá, o negrão forte pra caramba, ele dançando com peso e tal, não sei o que. Você vê que ele é forte bastante, ele tem uma flexibilidade muito legal. E ele é, tipo, pra ele era interessante fazer tudo isso daí, ter um alongamento legal. Muito, muito, muito importante, dependendo do seu objetivo que você quer traçar pra sua meta, pra sua vida ali dentro da modalidade que você escolhe. Eu ouvi falar isso daí, né? E eu lembro que tinha atletas até que treinavam e não faziam musculação. Por causa que deixava de alongar. Eu confesso que isso daí, quando eu escutei, eu também era novinha. Eu não esqueço que eu tinha uns 13 anos. Foi na época do jiu-jitsu também. Só que como eu sempre alonguei do taekwondo, vindo do taekwondo sempre alongando, eu não parei. Então, assim, se eu me sentia travada, eu já ia alongar. Porque o jiu, às vezes, eu ficava muito tensa, né? A gente ficava fazendo força, as coisas. E daí, como eu não deixava de alongar, então isso não me atrapalhou. Mas eu sempre falava, gente, alonga. Mas não era todo mundo que queria alongar. E até na época do nosso treino não era muito de alongar. Eu lembro que lá era poucas vezes que a gente alongava. Então já era o costume, né, não alongar. O alongamento também, o pessoal fala, é no início ou no final? O início eu acabo fazendo alongamentos, não forçando muito minhas estruturas musculares, não. É mais assim, pra dar uma ativada, uma acordada, né? Aí no final, quando eu tô com o corpo quente, pra mim eu sinto melhor a flexibilidade. É onde eu forço mais, eu sinto menos dor já com o corpo quente. Então eu gosto de fazer dessa forma, porque o corpo já tá ativado. No início é mais aquecimento, né? Um pré-aquecimento, né? Exatamente, que daí você tem resultados melhores. É. E aí no final, depois que você já fez seu treinamento, tudo, aí você faz um alongamento mais completo. Sim, é isso daí que eu acabo fazendo. Muito legal. Por você não ter, assim, eu fiquei abismado com você falar que, pô, em setembro você teve alguma ajuda. Quanto tempo de luta que você já tem no kick? Desde os 13? 12 anos, né? Tô com 25. 12 anos. Já apareceram pessoas no caminho, mas assim, é que nem eu falava, ajuda pra esse campeonato. Esporádico. Não uma coisa contínua. Entendeu? E então... o que falta pro pessoal entrar? Mas na sua opinião, o que você acha que falta? Olha, eu pergunto, às vezes falo assim, Sté, agora tá complicado a empresa. Ou fala assim, Sté, agora não dá, mas pro próximo campeonato entra em contato, a gente vai ver se consegue. É isso daí que eu acabo escutando, sabe? Nossa, vamos fazer uma chamada, um apelo aqui então, ou para as pessoas que estão ouvindo a gente, estão participando aí, se de repente é algum empresário. Pô, a gente tá com uma pessoa aqui multicampeã, gente. Pô, com resultados demais. Só desse ano tem um resultado vice-campeonato na Croácia. E esse da semana passada são 2 títulos de campeã e um de vice. E isso a gente tá falando, hoje é dia 3 de março. Então, assim, mais que resultado não precisa mostrar. Sem contar os outros resultados lá atrás. Então, assim, de repente, um incentivo pro esporte. A gente fala tanto de incentivo pro esporte e a gente busca tanto isso daí que, pô, de repente, se você quer incentivar, se você quer participar, se você quer colocar a sua empresa, a sua marca, dá uma força. Depois, no finalzinho, a gente vai deixar a Stephanie passar os contatos dela. Sim. De repente, chama no contato,
faz uma entrevista, conversa com ela pessoalmente para saber os campeonatos, o que ela pode oferecer. Já tá aqui o que ela pode oferecer de resultado. Mas, pô, é interessante ter uma parceria. Seria muito importante. Ah, seria Até- válido. Até para você, o que você almeja mais pra frente, né? Sim. Ah, esse ano mesmo tem o Mundial e tem, se Deus quiser, Itália Open no final mais pro final do ano. Então é esses que eu tô almejando, além do brasileiro, né? Passar pelo Paulista, Brasileiro, Copa Brasil. Tem os jogos, não lembro ainda, não sei ainda a data. O Mundial e a Itália Open. É esses daí pra esse ano ainda. Então, assim, é rifa, quem puder ajudar, vai ajudando. E Não, é que a gente dessa puder forma. ajudar assim também marcando, né? É, Na toda a internet, divulgação, alguma é. coisa. É o que eu Não, falo, mas- quando todos os meus vídeos ou foto, já compartilhando ou curtindo, já ajuda, porque é visualização. Então Exato. vai aparecer alguém. É isso daí que acaba fazendo. Porque ainda por ser um esporte individual, acaba sendo até difícil. Todos os esportes são difíceis, Sim, né? sim, sim. Mas sendo individual, acaba sendo um pouquinho, né? Porque você tá ali sozinho, né? Entendi. Coletivo, acaba você tendo até uma marketing a mais, tá? O time, Isso eu já vi já um pouquinho de diferença em questões disso, né? Mas eu não deixo mais desanimar como eu já desanimei antigamente. Já desanimei bem. Mas agora não. E hoje Vai. as suas divulgação é Instagram, É Instagram, YouTube? é onde eu uso mais. Não, YouTube eu não YouTube não. tenho. Eu gostaria de montar um canal, mas ainda não tenho. É mais Instagram, Facebook eu posso, mas no momento é Instagram. É onde eu consigo mais. Porque o canal, se você também... Ó, tem conteúdo pra caramba, né? Se bater né? o tanto de visualização lá também já... Seria. Já Eu fiquei ajuda, né? pensando nisso. que Uma vira coisa que converte em eu renda. penso mais pra frente, né? Que graças a Deus agora eu consegui aumentar meus horários de aula, tô dando mais aulas. Mas tendo um tempinho aí, eu quero. Da meia-noite às 6. De repente, né? Da meia-noite às 6 é um ótimo horário. Mas é bom porque, tipo, pra você fomentar esses parceiros aí e tal. Eu lembro que há um tempo atrás, até tava vendo hoje algumas coisas que eu consegui ajudar um pessoal aí com parcerias. Sim. E depois esse pessoal conseguiu, de vida própria, se manter e alavancar mais coisas. Mas eu lembro que eu dei o pontapé inicial para um grupo de pessoas aí. E a gente tava comentando sobre isso, né? Lá atrás, viu? Que é você chegar na cara, botar a cara a tapa lá e representar a pessoa. Eu não sei se é você, seu pai, sua mãe só que corre atrás disso, se alguém já te ajudou com isso. Quando eu era menor de idade, era eu e meu pai que ia junto, né? Meu pai. Agora não, agora às vezes eu realmente já pego e vou, assim, às vezes no Instagram, como é mais fácil, né? Eu entro em contato com algumas empresas e pergunto, olha, mando um textinho simples, assim, explicando o básico, falo dos meus títulos, falo um pouco de mim mesmo e o objetivo para esse campeonato. Teve empresas que já me ajudaram, já em questão de alimentação, por um tempo. Ou falou assim, Esté, eu consigo pagar metade da passagem. Porque às vezes não é perto, né? Às vezes é de outro estado. Então, consigo metade. Então, isso dessa forma. Mas é sempre eu agora, eu não tenho alguém por trás. É eu que tô indo. E o que dá é meu pai, assim, que ele sabe bastante. E minha mãe só apoia. Legal. Não, é legal porque às vezes a gente fala... Tô falando porque às vezes você tem outras pessoas envolvidas que correm atrás disso, né? Ah, sim. Que de repente você só fica com a parte de treinar e lutar. E aí você tem outras pessoas por trás Sim. que acaba fazendo esse trabalho pra você. E no seu caso você não tem, né? Então, Não, é tudo... que às vezes fica mais difícil pelo tempo, né? Porque você tem que parar o seu tempo de treinar. Às vezes você tá em treinamento e às vezes... Pô, aquele período que você tem que estar em treinamento, aí fala, não, eu vou tentar um patrocínio, eu vou tentar uma ajuda, alguma coisa. Então interrompe muito. Então isso também é uma coisa assim que eu vejo assim que, pô, como o nosso esporte é tratado aqui no Brasil. Não tô falando só a respeito de você, não. Tô falando a nível nacional. Que a gente sabe que existe a lei do incentivo, mas não Sim. aparece. A gente não vê na prática. A gente vê muito...
é muito na teoria, né? Ah, tem a lei do incentivo, tal, não sei o quê. A gente tem as grandes instituições aí, por exemplo, eu vejo o Bradesco fora, assim, o Bradesco Nacional ajudando vários atletas, o Banco do Brasil, ver o Santander apoiando e tal, mas a gente não consegue chegar até essas pessoas Sim. para ter essa fomentação. A gente não consegue o caminho. Seria importante que se mostrasse o caminho, falasse, ó, os atletas que compete a nível máximo, né, de competição, atletas profissionais mesmo, a gente dá esse caminho, aparece e tal, não sei o quê. E é esse o caminho que, se vocês querem um patrocínio, pô, a gente tem os Correios, a gente tem as empresas grandes aqui na cidade, tem. E aí eu acabo não entendendo que funciona muito em outros lugares e aqui pra gente não. E outra, a gente é uma cidade pequena, a gente não é Ah, e uma, tu é a interior, gente não é né? uma cidade grande. E aí você vai pra Campinas, vai pra São Paulo, até Sorocaba, que eu vejo que é uma cidade assim que tem uma condição melhor assim também. Tem. Sorocaba tem. Para investimento, essas coisas, eles também não têm tanto esse direcionamento de investimento para esporte. Mas a gente vê que tem essas condições. Mas eu acho que falta incentivo do governo federal. Eu acho que o governo federal, que está acostumado a fazer leis aí, defender um monte de coisa, um monte de causa aí, sem eira e nem beira, deveria ter um incentivo maior. Mostrar o caminho, falar, ó, empresários, eu te dou essa isenção, se é ICMS, se é IPCA, se sei lá, que tipo de desconto pode dar para incentivar o atleta. Mas eu acho que tinha que partir do governo federal, ser o braço maior. E a gente vê que, assim, mostra na TV a parte bela, mostra a parte bela lá, o grupo que eles apoiam, quem eles querem apoiar, quem eles querem incentivar. E é um grupo minoritário, não atinge e não abrange todos os esportes. Ah, não atinge Isso, não. e isso eu sinto falta. E eu acho isso, assim, falar que ó, cobrar resultado do Brasil, tirando o futebol, em outras modalidades, para mim é balela, é conversa fiada. Então eu não aceito que façam cobrança, porque o Brasil tinha que trazer título, tinha que merecer mais, tal, não sei o quê. Não, você não tem incentivo. O único esporte que tem incentivo é o futebol. O futebol é grande, né? Do resto eu não vejo incentivo de ninguém. O salário do futebol também é É diferenciado, mais, né? É diferenciado. exorbitante, Né? exorbitante. Agora, você pegar um lutador, que nem o Anderson Silva, assim, que é conceituado, acho que não tira um salário de um jogador Neymar, Cristiano Ronaldo, esses caras aí, né? Realmente Não chega. Diferente. Com certeza não chega. E isso a gente vê que, pô, é preocupante, porque, pô, você vai ter... Por isso que a gente até falando sobre Olimpíadas, quando a gente vai conseguir trazer uma Olimpíadas de novo pro Brasil? Não sei como. Mas por quê? Porque você não tem um incentivo dentro do seu próprio país. Como você vai querer uma coisa maior? Né? A gente teve as Olimpíadas aí passada e depois a gente viu um monte de coisa errada que aconteceu a respeito das Olimpíadas. E aí agora a gente está tentando trazer o esporte de novo, alavancar o esporte de novo. E a gente vê uma baixa, agora falando um pouco da parte do futebol que é a elite, né? A baixa da seleção brasileira, que antes era uma coisa assim de dar orgulho, de uma coisa grande, e hoje em dia a gente está vendo que está um declínio. E eu acho que essa era a hora de chegar e alavancar os outros esportes. Falar assim, Sim. pô, agora a gente vai dar mão para os outros esportes. O futebol por si só sobrevive. Ele tem muita visibilidade já, né? Tem. O futebol tem uma visibilidade muito grande. Então, eu sei lá, eu acho que, pô, assim, a gente conversando, me deu um aperto no coração tão grande que saber que você tem todos esses resultados e, assim, você não... Pô, pouco apoio, pouco incentivo por parte de patrocinador, de pessoas que queiram ajudar. Então, por isso que eu tô falando mais uma vez. Quem quiser ajudar, quem puder ajudar, quem tiver um pouquinho de sensibilidade e não tiver esperando
Bastante. esperando sobre resultado, que o resultado tá tudo aqui. Pra quem quiser ver, por isso foi muito bom você trazer isso daí pra mostrar, principalmente os últimos. Se fosse pra trazer só do ano passado, não caberia aqui na mesa. Ah, não. Se tirar o que tá lá na parede também. Ah, cai a parede. Cara, A parede cai, a parede já tá. tá com reforço de parede lá. Então, aquele peso que tem lá é pra sustentar a parede. Se tirar o peso ali, cai a parede. Então, só do ano passado tem. Pô, imagine, você enche a mesa aqui com resultados. Foi. Então, é muito importante isso. Que a gente consiga. Tomara que a gente consiga, pelo menos, dar uma força nesse sentido pra você. Amém. Amém. Aqui já dá uma força, gente, divulgando a minha imagem, podendo falar um pouquinho, assim, desse ano, um pouco, falar de mim, assim, já ajuda muito. Obrigada mesmo de Que legal. terem me convidado, fiquei super feliz. Sucesso pra vocês também. Top. E falando um pouco de dificuldade, Sim. qual foi a maior dificuldade que você encontrou, assim, pra você, no esporte que você pratica? O esporte individual, pra mim, por muito tempo foi o peso, vou dizer assim, né? Porque a luta você tem que bater peso. Sempre briguei com a balança. Então, eu acho que isso, pra mim, agora menos, né? Mas foi uma coisa que sempre achei dificuldade. E a questão financeira também. Porque já teve muitos campeonatos que, principalmente menor de idade, eu classifiquei, que era fora do país, eu não tinha condição de ir. Então, abri a mão. Agora, por eu estar adulta e trabalhando, então esse da Croácia eu consegui arcar Entendi. com os custos. Não vou dizer que não foi difícil. Custou muitas aulas, rifa, ajuda de algumas pessoas, mas é menos do que era antes. Mas ainda tem essa questão, né? Vou dizer assim, financeiro e bater peso. Puxa vida. Mas bater peso tá mais fácil do que o financeiro. Ultimamente, bater peso é mais fácil. Pô, que Ó, legal. O Júnior Botan colocou aqui, ó. Pergunta pra ela qual a melhor idade, né, pra começar no esporte. Olha, como eu comecei cedinho, eu indico uma idade que é legal, assim, se você pensar em aulas coletivas, 6 anos, 7 anos. Tanto que eu dou aula, né, pra essa turminha, eu começo a partir dos 6, aula de kickbox. Então é uma idade legal, a criança já tá mais grandinha, já entende os comandos, aí vai indo tranquilo. 6 anos eu acho legal. Esporte é tipo luta, né? Como eu comecei com 3, eu imagino quando um dia ser mãe, que eu quero ser mãe um dia, já tá engateando, o que puder estimular a criança, estimula, o que ela tiver curiosidade, porque assim, não foi sempre luta, então minha mãe já colocou eu no balé, fiz aula de canto, fiz aula de artesanato, só que não teve jeito, sempre puxei pra luta, né? Mas assim, eu acho que se o adulto estimular sempre a criança em qualquer área, não importa se é luta, futebol, tudo, vai ter um grande futuro. Porque é importante se estimular. Não precisa ser. Eu falo a luta porque é o que eu tô trabalhando. Mas natação, bebês fazem natação. Já trabalham a respiração, né? Eu faço com a minha filha. Aí. Então, assim. Mas você falou uma coisa legal, estimular, não obrigar. Não, isso, estimular, não obrigar. Porque já passou comigo alunos que eram obrigados pelos pais, mas queria fazer um balé, queria fazer um futebol. Então acaba aí a intermediação minha, da professora, falar com os pais, ó. Seu filho tá maravilhoso na luta. Eu filmo, gravo vídeo, tudo, mando pros pais. Mas eu falo assim, ó, escuta um pouquinho, ele não tá querendo a luta. Ou ela, assim, já aconteceu já. Eu já dei aula em projeto social também, lá em Campinas de Taekwondo, né? Então, assim, também via que não era o Taekwondo que a criança queria fazer. Queria fazer um outro esporte que tinha lá junto, na equipe, né? Tinha jiu-jitsu, tinha judô. Então, acabava orientando e daí o pai escutava e acabava trocando. Daí você via como a criança dava aquela disparada, né? Exatamente. Que tava fazendo algo que gostava, não tava fazendo pelo que o pai e a mãe queria. Por isso que foi muito importante você falar o incentivo, estimular. Isso, estimular, não obrigar. Não obrigar, isso é muito Acho que estimular é legal. Eu ouvi também falar da musculação pra criança. Que diz que a criança erguer peso também atrapalha no crescimento. Né? Eu já ouvi, por exemplo, natação não, esses outros esportes não, mas erguer peso. É porque a natação, tudo que você faz em piscina é menos impacto e tal, e por causa da formação da criança, né, tá em desenvolvimento ainda, as estruturas não estão completas ainda, então é muito difícil você trabalhar. Você pode fazer um condicionamento físico e tal. Um preparo, hoje, né? Um preparo. Hoje você tem os treinamentos HIIT, que chama aí, tipo, treinamento funcional. Você vê a criançada correndo, fazendo circuito. Isso eu acho legal. Mas quando você vai colocar o peso, você tem que saber muito
por que você tá colocando aquele peso, É. qual é o objetivo que você quer atingir, para não atrapalhar o desenvolvimento da É criança. isso mesmo. É muito legal, mas musculação em si, assim, é muito precoce, é muito... depois de uma certa idade, que aí você pode colocar como objetivo na verdade, para adolescente, né? Não é nem criança, é adolescente. Quando eu tive meu primeiro contato mesmo com a musculação, eu já tinha 13 indo pra 14, né? Então aí foi meu primeiro contato com a musculação. Então já é um período assim mais tranquilo. Até porque você já conhece um pouquinho do que é a musculação, você já sabe o intuito, por que você tá fazendo e tal. Quando você coloca muito criança, assim, a criança, tipo... E outra, você tem que ficar em cima pra fazer. Se adulto já é complicado você trabalhar, você imagina deixar uma criança lá, assim, fazendo exercício sozinho. Esses dias eu vi um menino fazendo um exercício, um treinamento funcional. Ele fazendo circuitinho. Eu já fiquei meio, eu falei, pô, é uma criança. Se você não tiver a todo instante, a todo momento acompanhando ali, porque vai errar, vai fazer errado. Se adulto já faz. Já faz, imagina criança. Criança. E a criança fazendo livre e solta. E eu vi muitos erros ali. Eu fiquei meio abismado. Falei, pô, é criança, tem que acompanhar. Você tem que estar ali ó, do lado. Falar, ó, eu vou te ajudar a fazer tal. Porque você não pode fazer sozinha. Então essas coisas é muito complicado. Não acho errado, mas eu acho que tem que ter acompanhamento. Tem que ter acompanhamento e direcionamento de objetivo. Isso é muito importante. Bacana. Tem algum atleta que você fala assim, eu quero chegar nesse nível, eu quero chegar nesse patamar da atleta? Assim? Eu sonho em chegar nas Olimpíadas, né? Sempre lembro da Jade Jones, que é do Taekwondo. Ela já foi 2 vezes campeã olímpica. Então, assim, de poder disputar umas Olimpíadas, que o kickbox está se tornando esporte olímpico agora. Então, ainda precisa escolher qual das modalidades, certo? Se vai ser low kicks, point ou K1, que já até falaram também. Mas eu almejo isso, chegar nas Olimpíadas. Então, eu sempre lembro dela, assim. Mesmo por ser taekwondo, mas eu tô querendo focar no kick, né? Ainda no kick, agora eu preciso estudar ainda as meninas dessa modalidade. Não parei ainda pra fazer isso. Mas isso era uma coisa que eu já fazia do taekwondo. Então, por isso que ela fica marcada pra mim. Ela. E a pergunta tipo, já é certo que o kick vai fazer parte das Olimpíadas. Mas vão ser todas as modalidades que você falou? Não vai ser todas. Esse ano vai ter o World Combat Games na Arábia Saudita. Eu acabei participando ano passado, mas acabei perdendo para canadense e ela que vai no meu lugar. Ela acabou ganhando. Então, quem vai no meu lugar, desculpa. Quem vai disputar também tem um amigo meu de Sorocaba, o Lucas Rafael. Ele vai lutar na modalidade low kicks. Então, tem gente falando que pode ser low kicks e o point fight, que pode participar das Olimpíadas. Mas também tem mestres que falam K1. Então, eu não vou dizer com tanta certeza que eu não sei ainda. Mas, dependendo de qual for, o low e point é a que eu já tô lutando já, né? Então, até pelo período que se tem para treinamento... Quanto tempo para definição do que vai ser? Olha, eu tenho que ter o ranking internacional, que é o que eu tô correndo atrás, a Croácia, a Itália Open, é ter o ranking internacional para poder disputar, né? É o ranking que eu acho que vai acabar chamando e eu não sei ainda como que vai ser a seleção deles. Eu vou falar pelo Taekwondo. O Taekwondo, quando eu acabei participando da seletiva olímpica, era os primeiros do ranking nacional e teve uma seletiva aberta. Quem ganhava essa seletiva aberta tinha o direito de disputar. Só que como era menor de idade, foi desclassificado. Daí, né? Mas foi isso, eu não sei como vai ser o kickbox. Ainda não escutei sobre, né? Mas eu sei que as Olimpíadas que vai ter, eu vou estar com... Daqui a 5 anos, eu vou estar com 30. Então é essa idade que eu tô pensando, assim. Ixi, tá tranquilo. Vamos falar um pouquinho das marcas aí também, ô Ninão? Vamos falar das marcas. A gente tá igual você aqui, você tá caindo tudo as marcas aqui. E se não cair, a gente derruba. É bem isso, viu? Os Pix tá embaçado aí, tá vendo? Loja multimarca do nosso amigo Gui, da Isa. Inclusive, eu tô sempre no traje. Todas as roupas que eu uso aqui é do Gui lá, viu, gente? A maioria. Se você acompanhar os podcasts, você pode ver que eu tô sempre com o Bu aqui, é lá do Gui.
Danilo Ferreira, corretor de imóveis. Esse daqui chuviscou o Pix, hein, agora. Parceiro. E já pagou mais ainda, porque tá mais tempo aí, ó. Então tá demorando lá. É, Vamos então. falar mais. Alva Soluções Industriais, tá onde agora, Dan? Tá no Bom Viver, cara. Bom Só Viver. seguir lá, @Alva Soluções Industriais, lá, nosso amigo Clebão. Clebão, um Tá com abraço. empresa nova. Empresa nova aí, hein? Só segue ele lá. Abraço. Barbearia, Escola Barbearia VIP do nosso amigo Gil Tubarão. Gil Tubarão, perigoso. É, já Gil veio Tubarão. aqui, deu uma entrevista pra gente também. O Gil tá lá formando vários. Gil tá virando funkeiro agora, né? Isso é mais essa. Né? E churrasco é com da hora. Nosso amigo Viltinho tá sumido, hein, parceiro? Tá sumido. Tá sumido. Mas não vai sua caça, não esquenta não. Churrasqueiro, mão cheia. E mais uma vez, Casa de Bento, né? Pastelaria. Mandou aqui nossos quitutes maravilhosos. Top né? mesmo, hein? Top demais. Fica ali na Inácio Rodrigues Dávila, no Padre Bento. É caminho de casa, né? Ruim. Ruim demais. E, Anda um pouquinho e já. mandar um depois abraço. energia. Mandar um abraço pra Ana e pro Rodrigo, que boa, são gente parceiros nossos, são gente boa. Que Estiveram aqui também, né? O tive- vídeo deles a estão aí. contando A história. Ana teve aqui com a gente contando a história lá Isso. da Casa de Bento. E a gente também tá assim, ó. Se quiser chegar com a gente, aparecer ali, ó, traz a marca aqui pra gente. A gente vai divulgar legal. Vem fazer parte. É, né? Tá igual a Stephanie, tá caindo os patrocínios aí, Stephanie. Não, Tinha um monte aí, até a sexta-feira passada. E a Oi. gente tava até engasgando pra falar sexta-feira passada, né? Tinha uns 9, 10, não É, tinha? por aí. Mas Agora tem o que aí? Sobrou? é uma meia Uns dúzia. 4. É. Sim, já. Mas não, Vai aumentar, vai Vai aumentar. aumentar, É vai assim. vai aumentar. A gente sabe que a gente vai Vai. alavancar. Ó, o Júnior fez outra pergunta aqui, ó. Será que ela vai lutar MMA competitivo? Pra competição. É o que eu almejo. É? É competir, sim. Eu sei que aqui em Itu tinha muita época do Jungle Fight. Era uma na época quando eu fizesse 18, né? Só que acabou eu entrando na seleção, acabou mudando os planos. Certo. Agora eu não sei. Eu preciso voltar a treinar jiu-jitsu, ver como vai ficar e ver qual campeonato que eu iria disputar, né? Sim. Mas eu quero ainda um dia disputar o MMA. É, o jiu-jitsu é muito importante também, porque tem que hoje em dia voltar. se você entrar no MMA só com luta Em em pé. pé, eu acho que fica um pouco difícil, né? Não Sim. que não vai Não, ganhar. fica, mas É, você já pensou? Você vai lá, luta com uma atleta que é mais de chão. Se derrubar no chão e você não É. souber se defender, Exatamente. então é bom lembrar um pouco, né? Sim. Pegar o ritmo de volta. Né? Tem um amigo meu que fala assim, não tem a melhor luta, né? Tem um lutador melhor preparado, É. né? O Mas- campeão é aquele que tá mais preparado, o que Exato. menos errou. Exato. É o que menos errou na luta que vai ser o campeão. Exatamente. Então acaba isso. Eu acho da hora nela que, assim, ela tem um espírito competitivo, né? E, tipo assim, você vê que é uma pessoa que não desiste, né? Ah, não. Já passou por várias passei. dificuldades, né? Várias dificuldades, Sim. né? E, cara, eu acho bacana mesmo Obrigada. mulher porreta, assim, né? Fala, né? Top demais. Top Não, demais. da hora, Obrigada. da hora. Muito Muito bom. bacana. Deixa eu só mandar um salve aqui para as pessoas que estão participando. Eu vou Maria pegar um Mara. pastelzinho, porque eu não sou de- Fica à vontade. Maria Mara, boa noite, um abraço para você, Vou Maria. acompanhar também. Hum. O Arthur Escopel, Arthur parceiro nosso. Simone Regina, o Wellington Ramos também parceiro nosso, tá sempre junto. O Júnior Botan, que eu encontrei lá, que eu falei para você. A gente tava conversando sobre você hoje, Júnior. Ele falou que... É, né? O João Vitor. Boa noite, João Vitor. Seja bem-vindo. Participe sempre com a gente. Cláudio Maciel. Daqui a pouquinho ele chega, daqui a pouquinho. Aguenta aí. Thiago Mantovani, grande parceiro. Tiagão. Rafael Spin. Esse é o seu preparador. Sim. Ele é seu fã. Tem que ser mesmo, né? Maria de Souza. Ó, ela falou que você é brava. Falou mesmo aqui, ó. É minha aluna. Né? Sua aluna? E Maria Eduarda Vitarella. Eu conheço essa Ela. daqui, hein? É, Vou levar o celular, Duda, pra você fazer uma aula com ela experimental. Isso, venha. isso, boa. É isso, gente. Considerações finais? Ou você quer perguntar mais alguma coisa? Tem alguma? Pra finalizar, muitas mulheres que estão começando no esporte agora, né, às vezes pensam em desistir, né, pela dificuldade que encontra no meio do caminho. Você pode falar com toda a clareza que você passou por várias coisas e tá aí ainda, né, com medalha para todo lado, né?
Deve Sim. ter até, se ela puxar o cabelo, deve ter uma ali. do lado. Escondida. É. Escondida. O que você deixa de mensagem pra essas mulheres aí que querem entrar no mundo da luta e pretendem ser uma campeã igual você? Eu acho que eu vou dizer a palavra persistência. Eu sou muito persistente naquilo que eu quero. Mas assim, pra você ter a persistência, você tem que ter, volta a palavra também, objetivo. Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Então é sempre o que eu paro e penso, tá, esse é o meu objetivo. Paulista, vou dar um exemplo. Então o que eu preciso pra chegar a ser campeã paulista? Então eu penso treino, penso no que eu vou comer, o que eu preciso pagar, essas coisas. Vai aparecer dificuldade? Vai. Mas quando a gente consegue, tipo assim, tá, tô treinando, vou ter resultado. E persistir naquilo é onde você acaba chegando. Teve campeonatos que às vezes você tem que abrir mão, escolher específicos, já aconteceu isso também. Mas é persistir naquilo que você quer. E ter o objetivo também. Não adianta você querer tudo que você não vai conseguir. Você não consegue abraçar o mundo total, né? Exatamente. É aos poucos. Então eu não desisti também por ter apoio dos meus pais. Pessoas boas entraram na minha vida também. Então isso fez sempre manter essa dedicação e persistência no que eu quero. É isso. Porque passa assim na cabeça, já passou de desistir, de falar assim, ah não, isso aqui não é pra mim. É normal, acontece, você fala assim, poxa, eu tô indo lá, trago o resultado. Ou às vezes você vai lá assim, puxa, treinei demais, mas peguei um bronze, ou nem subi no pódio. Poucas vezes aconteceu isso de eu voltar de um campeonato e não subir no pódio. Mas eu falei assim, poxa, treinei e não subi num pódio? Eu lembro, foi 4. Dá uma orgulho. Mas passou. Mas eu falei assim, poxa, né? Mas assim, é não desistir. Porque dificuldade vai ter, não é só na luta, tem na vida. Em Exatamente. qualquer coisa, tem. Muito bom. No trabalho, em tudo. Ó quem tá participando aqui, seu Eduardo. Meu papi. O papi. Pai admirador número 1. Eu tava. O Eduardo, eu tava falando pra Duda aqui que meu primeiro copo de cerveja. Primeiro copo de cerveja que eu tomei na minha vida foi aí, viu? Você estudava no Berreta, a gente matou aula um dia. Não. Agora eu posso revelar. Matamos aula um dia e fomos tomar cerveja. Tomei um copinho americano. Tomei só metade. A hora que eu fui descer, quase caí no rio. Sorte que tinha o barranco antes, né? Na época tinha um barranquinho ali do rio. Eu desci no embalo, mas um embalo, aquela escadinha do Forcim. Então, o Forcim já é conhecido há muito tempo. Então, vou contar uma história rapidinha aqui também do Forcinho lá. Quando eu comecei a namorar minha mulher hoje, né? Aí a gente foi lá, o meu sogro falou, vamos na Forcinho lá. Tem rodízio, tudo lá, né? É pizza à la carte, não teve rodízio. Você escolhe aí. Não, assim, mas é onde fica as medalhas. A gente ficava sim. sentado ali, e daí a gente, na época, servia ali, né? Aí, tipo, minha esposa tava com vergonha de mim. Tipo assim, eu comia e ela não comia. Ah, não, pegou um pedacinho lá com frescura e tal. Fazer a fina, né? É. Aí meu sogro também foi pegar uma pizza lá, caiu azeitona pra lá, pra cá, manja. Daí eu falei, caramba, né? E beleza. Daí ela chegou na casa dela lá, teve que pedir um lanche, porque ela tava com vergonha, cara. Mas eu lembro de lá, ela fala isso aí até muito hoje. A gente foi lá. Cara, pizza muito boa também. Ah, que bom. Muito. Passa o telefone aí também. Gente. Aí, Pizzaria Forcim, tá localizada na rua Sorocaba, 476 Vila Gatti, tá? O telefone é 4022-3003 ou 4022-6677. E tem o WhatsApp também, que é 950-82-6677. Top. E os seus contatos? Meu contato, pra quem quiser aula ou quiser também me ajudar ou conversar comigo também, é 11 97332 0321. O local onde eu dou aula é no fundo da pizzaria mesmo, tá no mesmo endereço, Rua Sorocaba. Só mudo o número, mas é que eu não lembro o número agora na frente. Tem um portãozinho lá, mas pode mandar uma mensagem pra mim. E o Instagram, onde eu tô mexendo mais, é Sté Forcim, tudo junto, minúsculo. O Sté é S mudo, T-E, e Forcim, F-O-R-C-I-N. Esse é os meus contatos. Muito bom. Quer passar sozinho também, não? Aproveitando, lógico. Nino Moraes Físio, é meu Insta. O outro é Joberson Nicolas Bueno. A mesma coisa no Face, Joberson Nicolas Bueno. E eu descobri que eu tenho outro Face. Nino Moraes, eu nem sabia, mas eu tenho lá. Hoje eu fui abrir, falei, ué. Mais um? Não, porque daí apareceu, você quer trocar, tipo, se você quiser trocar, eu apertei ali e apareceu o Nino Moraes. Eu nem sabia, mas eu tenho 2 também, 2 Face. E o Twitter é Nino Moraes Oficial. E tem o meu canal também, gente, tem um canal que eu coloco lá as danças,
quando eu dava aula, tal, não sei o que. Tem as danças lá que ficou bastante gravado. Tem no YouTube. Nino Moraes Oficial. Entra lá, tem algumas aulas, tem algumas danças lá, pode acessar lá que tá muito legal. E você? Agora espera aí. Vamos marcar o tempo. São vários canais. São vários? Não tenho, não. Não, tem muito. O meu Instagram é @Danilo Ferreira Imóveis Oficial, né? Lá eu posto o dia a dia, posto coisas variadas, né? O da imobiliária, @Danilo Ferreira Imóveis Itu, e tem o do nosso podcast, que é @Nosso Podcast com Danilo Ferreira e Nino Moraes. Pessoal, o Instagram é novo, ajuda nós lá, né? Deixa o like lá. Dá uma força pra gente aí. É isso aí. E tem também o meu canal do YouTube, né? Eu tenho 2 canais, né? Que é o Danilo Ferreira TV, onde eu posto minha rotina diária lá. Tem vídeo, não todo dia agora, por causa que tá na correria. Mas até um tempo atrás tava todo dia. Pelo menos 3 vídeos por semana tem. Legal. Isso aí é tranquilo. E agora o do podcast também. A gente conta com a sua ajuda aí também, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Nós estamos trazendo bastante pessoas de peso aí. Stephanie tá aí também, tem mais outro cara bacana aí também que tá vindo aí. Daqui a pouquinho, fique ligado aí, pessoal, ajuda a gente aí. E é isso, cara. Obrigado, Stephanie. Eu que agradeço. Pela entrevista, Obrigada. cara. Obrigado. Que história bacana. Muito bacana a sua história. Manda um abraço pros seus pais aí. Lógico. Quero mandar um abraço pros meus pais, Eduardo e Cristina. Um abraço pro meu professor, João César Rocha. Ao Rafael Espim, que é meu namorado. Meus parceiros de treinos, que treinam comigo. Meus alunos, todos. E todo mundo que tá junto comigo nessa caminhada. Top. Legal. Muito bom. Bom, gente, só pra gente encerrar. Pô, a gente tem uma campeã aqui de peso, hein? Exato. Venha com a gente, dá uma força pra menina. Vamos fazer Por isso daí pelo bem do esporte, Beleza? Então é isso aí. Mas é isso aí. O próximo? Vamos pro próximo. É isso aí. Muito obrigado a todos. Muito Tamo obrigado, junto. galera. Esquece. Esquece. Estourado, filho.